Você tem dificuldade de emagrecer? Ai, já tentou de tudo? Eu sei, porque eu também vivo isso. Por isso que hoje você vai entender qual é o melhor caminho. Vem comigo, vou te apresentar. Sempre dou o meu jeitinho, é bruto, mas é com carinho, porque Deus me fez assim, dona de mim. Deixa a minha fé guiar, sei que um dia chego lá, porque Deus me fez assim, dona de mim. Olá, meninas. Olá. Sejam bem-vindas. E aí, Obrigada. dose dupla hoje. Que delícia. Pois é. E só gente fera. Presta atenção. Quero que uma de cada vez se apresente. Não precisa brigar, vai com calma aí. Vamos lá, começa por você. Quem é você? Se apresenta para esse público aqui, ó. Eu sou Ana Carolina, psicóloga, e minha primeira formação é em pedagogia. E depois eu fui buscando esse caminho da psicologia aí, porque era um sonho. Desde Ih, que sempre. legal. E fui caminhando dentro dessa área. Fiz outras formações em psicopedagogia, em neurociência. E tô aqui agora atuando na área clínica, que eu amo. Aí E sim, hein? ousando com novos projetos. Gosto disso. Já chegou aqui botando o pé na porta. Gosto disso, hein? E você se apresenta. E quem é você? Eu sou Andréia Feijola, endocrinologista, nutróloga e que, vendo as dores de não conseguir transformar o paciente, eu fui em busca de outras formações. Então eu fiz a formação de coach em saúde e bem-estar e a certificação em medicina do estilo de vida, que é uma especialidade que não tem no nosso país, mas que a gente tem uma certificação internacional. Então, para mudar a abordagem, né, daquilo que a gente aprende na faculdade, que a gente aprende a tratar a doença, a gente está indo por outro caminho. Que isso, hein? Olha isso, hein? Já chegaram aqui dizendo para que veio. Mas olha só, percebeu que só na apresentação ela falou assim, ó, fui buscar uma outra abordagem para facilitar, porque ela entendeu. Olha aqui que casamento legal. A psicóloga foi olhar para nossa mente, o que que faz me bloquear aqui? O que faz com que eu não prossiga? Isso acontece muito, né, gente? Demais. A gente começa o projeto para qualquer coisa, né? Mas a gente está falando aqui de emagrecimento. Mas a gente começa um projeto e aí no meio do caminho a gente para. E aí, psicóloga, por quê? Fala aí. Talvez a gente tenha que seguir aí pelos pilares que a gente vai apresentar a vocês. Show. Né? A vida precisa ter equilíbrio. E aí o equilíbrio requer você equilibrar todas as áreas da sua vida. Todas né? as áreas. Então, na grande maioria das vezes, a gente olha para a ponta do iceberg. Eu olho para o problema e eu tento solucionar diretamente aquele problema. Mas tem toda uma estrutura por trás que precisa ser vista. Muitas camadas abaixo, Muitas né? camadas. É isso. Fantástico. E aí, ó, já vou pegar aqui um gancho aqui. Essa brincadeira que a gente fala sempre do iceberg, que é um exemplo que você vai sempre ouvir, mas sempre vai vir à nossa cabeça o Titanic, né? É isso. Então ele olha a Exatamente. ponta Isso. e tem uma montanha embaixo que fez com que ele afundasse. Então muitas vezes você fica ali focando só no problema e não consegue solucionar. Foi isso que ela acabou de trazer pra gente, certo? Então fica aí a dica já para você olhar que não tá ali na ponta. Tem muito mais camada profunda. E aí pegando essa camada profunda, eu vou jogar agora para você. A gente sabe que o metabolismo vai mudando, a nossa idade vai modificando muita coisa, mas o que que dentro dessa camada profunda aí, você como médica, pode dizer pra gente assim, olha, isso aqui é um X da questão que ninguém presta atenção. Eu acho que é a questão de você avaliar toda a vida do paciente. Porque o que Boa! acontece? Não é agora que eu sentei na sua frente. Não. Olha minhas camadas aí, Não ó. é agora. Gosto e as disso. pessoas têm muito em mente o seguinte: para eu emagrecer, eu preciso reduzir a comida e me exercitar mais. Ponto. É tão Ele acha que é só além isso, né? disso. O sono interfere, o Perfeito, estresse. perfeito. Quem tá te cercando, se você tem apoio, se você não tem, se você tem alguém que tá ali. Às vezes você tem o marido que leva chocolate todo dia, Não que quer é, agradar lá? a esposa, né? Então, assim, você tem que ver tudo que cerca a vida daquela Boa. pessoa. E, além disso, a gente tem que ter um motivo muito grande para querer mudar. Toda mudança de comportamento não é eu vou a uma festa, eu quero entrar no vestido. Passou a festa, você vai ganhar peso. Perfeito. A gente tem que pensar assim, o que eu quero para mim daqui a 10 anos? Boa. Qual o idoso que eu quero ser? Né? Eu acho que é aí que a gente tem que focar. Aí a gente consegue mudar e manter a mudança. Cara, essa frase que você trouxe agora foi muito gostosa, porque ela impacta a gente grandemente, né?
você não pensa nesse pós. Você pensa no aqui e agora, né? Deixa eu viver o aqui e agora. Estamos no mundo imediatista. Imediatista, né? Aqui, ó. Pra já, Né? o celular, tudo aqui, pra ó. ontem. E aí a gente não entende que a gente não se constrói no imediato, né? Quanta coisa eu tenho aqui atrás. Eu, como consteladora familiar, né? Vou trazer isso o tempo todo. Olha quanta coisa eu trago aqui atrás. Quais são? Adorei a frase que você colocou para olhar ele como um todo, porque a gente senta às vezes na mesa do médico e ele não nos pergunta. Eu aqui não estou aqui julgando ou condenando o médico, tá? Mas essa semana eu fui na segunda-feira e aí eu tô rindo porque assim como a gente terapeuta, a pessoa já chega dizendo o diagnóstico. Aí eu sentei na frente dele e falei assim, doutor, eu tenho 3 pontos que eu preciso prestar atenção nessa máquina aqui que tá ruim. Aí eu fui falando, né? Aí depois que eu fui pontando, eu falei assim, então, porque eu fui ver no Google, olha, foi muito engraçado. Claro que eu fiz também uma provocação nele, porque quando eu cheguei, ele estava dando uma palestra no corredor sobre a saúde mental. E aí eu já gostei dele, já me conectei com ele. Falei, gostei desse cara. E aí eu provoquei, obviamente, né? Quando eu sentei, eu falei assim, então, doutora, eu vi no Google que a possibilidade desse pode ser esse. Aí ele parou, mas olha que legal, ó, eu provoquei e deu certo. Ele parou de estar escrevendo e me olhou. Eu, gostei, hein? Terapeuta, né? Me deu atenção, hein? Aí eu já ri. Aí eu sei, doutor, vocês não gostam do Google, né? Eu também não gosto, não. Mas deixa eu te falar, me explica. E aí adorei. Ele parou e me explicou. Olha, isso realmente pode, mas pode ser por causa desse. E aí ele fez esse contexto de família, né? Então, parará. Eu falei, tá. E aí a minha dúvida e a minha busca, né? Vocês como doutores, que era a pré-diabetes. E eu cuidei da minha avó diabetes muitos anos. E eu falei, doutor, eu tô muito preocupada, eu tô muito nervosa com isso, porque aí, ou seja, quais são as minhas camadas profundas? Quais são os meus medos? É o que eu vivi enquanto jovem, cuidando da minha avó. Isso fica tão enraizado na muito. gente, né? Por mais que você tenha consciência racional daquilo, afetivamente, Perfeito, emocionalmente, perfeito. tá lá. Então, lá como terapeuta, consteladora familiar, eu falei assim, doutor, o senhor não me conta que eu tô diabética, eu vou sofrer. Assim mesmo, aí ele riu. Ele falou, não, calma, não fique nervosa, vamos pesquisar. E, claro, passou a bateria de exames. Mas o que eu quero dizer com isso? Por que eu provoquei? Primeiro que eu achei a postura dele na fala ali da palestra, que eu gostei, porque ele explicou com muito carinho para as pessoas ali e tal. E aí eu falei assim, cara, eu tô cansada de ir a médico que nem para me olhar. Só me olha, ele já não me toca. Que antigamente fazia, né? Fazer exame da mama, deixa eu ver seus olhos. Já não me toca. Né? Ok. Mas não vai nem me olhar. Sim. Aí eu provoquei, ele me olhou. Não, porque acho que o tratamento Eu adorei. médico começa daí, né? Boa. Porque você pode ter uma bagagem, vários títulos. E aí, pegando o Mas se gancho não do que tiver você olho no falou, olho, não tem, eu né? olho para esse paciente como um todo. E aí, esse como um todo, por exemplo, com que você trabalha? Também. Já tem o seu gatilho do que ali Estresse tá, do né? trabalho, Desencadeando isso. toda aquela situação dessa máquina tá falhando. Claro que a minha máquina tá falhando por negligência minha. Eu tenho plena consciência disso. Aí, por que eu tenho consciência? Porque eu fui buscar conhecimento. Então, eu não fico aqui culpando a vida, não. Sim, Entendeu? E eu falei, doutor, tá ruim, né? Eu tenho que passar uns olhos aqui. E eu só me diz que caminho que eu vou. Mas esse aqui é algo que tá me incomodando, me preocupando muito. E claro que ir aí, essa busca do médico, foi uma decisão a partir do que você falou, de que eu falei assim, cara, tô chegando nos 50. Aí preocupa, né? Putz, o que eu vou fazer? Juro. O que me impactou foi essa frase que você acabou de falar. Quem eu quero Como eu vou envelhecer? Falei, e se eu parar? Que merda. ser? É assim mesmo. Aí e o que me incomodou foi isso. Então eu tomei a decisão ainda em dezembro. O corpo, claro, tá já fazendo um bando de autodefesas para dizer, ei, tá no pisca-alerta vermelho. Tá avisando, né? Ó, sua maluca, escuta. E aí eu falei assim, não, então eu realmente passei um dezembro mais light na questão, inclusive, de comidas, desses exageros. E aí eu fiz logo em janeiro.
a decisão de ir ao médico. Legal. Eu marquei Legal. em dezembro, que é SUS, né? Isso, Marquei em Não dezembro. foi só promessa de ano novo, É né? isso, então eu Já, marquei né? em dezembro, né? Porque é SUS, então é o tempo até eles marcarem. E aí Isso. eu consegui ir logo na prestação. Então, eu fiz esse processo do... É óbvio que tem autoconsciência aqui junto, Isso, né? não é de uma hora pra Mas outra, a minha né? pergunta, e aí eu jogo para você aqui que está me ouvindo, foi exatamente o que a doutora acabou de dizer. Como eu quero envelhecer? O que eu quero daqui a algum tempo? Se a gente falar enquanto negócio, né? A gente vai planejar o negócio como você quer estar daqui a 5 anos. E aí você precisa fazer a mesma pergunta para como você vai fazer com a sua vida. Saúde, com o seu corpo. Essa máquina aqui é um templo. E como você está cuidando dele? É responsabilidade sua, não é do outro. Ah, e é do marido que traz o chocolatezinho? Não é sua. Aí o que ela trouxe é, se dentro do seu contexto você não tem um apoio, um cuidado, né, uma ajuda, então vai buscar outra ajuda. Tá aqui. E aí, O que nesse elas estão processo fazendo. todo, Lu, o mais importante é o quanto você está comprometida com você. Porque você tem que fazer um incômodo, né? Foi o que me aconteceu. E foi. Podem ter todos os boicotes em torno, mas se você de fato Decidi. estiver decidida aquilo, não vai mais. Então, E o no meu primeiro medo, momento, né? o chocolatinho vai incomodar muito. E o meu medo na decisão era a palavra diabetes. Era o meu medo na decisão. Eu tô arrepiada, gente. Porque é o emocional meu. Sim, sim. É as minhas camadas profundas. Isso. Eu sei o que eu passei com a minha avó. Eu sofri muito. Eu era, talvez, É porque eu sou criada pela avó, né? Mas essa fase pior da diabetes foi talvez ali dos 12 anos em diante. Olha só, você era uma criança, né? Isso está registrado. Então, desde criança, eu lido com a diabetes com ela. Então. Desde criança. E aí, quer ver uma frase que ela trazia? Eu vou morrer mesmo, então vou É comer. muito comum. Aí sabe o que eu respondo pro paciente? Morrer todo mundo vai, cada um dentro da sua religião, né? Sabe? Vai pra onde É. quiser. Mas a aham. questão é a gente ficar vivo cheio de limitação. Esse é o grande problema. Aí. Né? Esse é o triste. E aí foi o que eu vivi. Ela, por causa das desobediências de não cuidar da máquina, Sim. chegou um momento que ela ficou debilitada. E aí me deu bastante trabalho. Perde né? qualidade de vida, Nossa, família ela- perde qualidade Ela de vida, sofreu né? muito, Ela sofreu muito. Ela morre cedo, ela morre com uns 58, 59 Nova, anos. Bem nova. Ela morre cedo. Mas por causa da diabetes que ela tem há muitos anos e ela não cuidava, ela negligenciava ela o tempo todo. Então, ali, já trouxemos aqui vários pontos aqui, né? Então, vamos entender por que vocês entram nesse negócio. Porque, assim, o nosso projeto aqui do podcast, Elas Donas de Si, é em que momento que... Porque para você querer transformar a vida do outro, primeiro você faz o quê? Transforma a sua, né? Não é assim? Ninguém salva alguém se não souber nadar, né? Não é? Segundo a medicina do estilo de vida, o profissional tem que ser o seu primeiro paciente. Perfeito. Só assim que a gente pode cuidar do outro. Perfeito. Então agora eu quero que Entendeu? cada uma conte em que momento da sua jornada você olhou e falou assim, cara, isso aqui é a minha chave de virada, isso aqui é o que eu pego e tomo as rédeas e falar que eu sou dona da minha história. Começa por você, me fala aí, o que faz você entrar nessa jornada aí, nesse projeto, que dentro da sua jornada de vida, você falou que você já contou pra gente aqui, que mudou o caminho aí no meio da história. Conta aí como é que foi isso. Eu sempre tive esse fantasma familiar, né? Do sobrepeso, da obesidade. Então, eu tinha familiares ali Olha aí, ó. próximos. Então, sempre era uma questão para mim, né? De eu ter esse cuidado. Eu nunca cheguei à obesidade, mas eu já cheguei ao nível ali do sobrepeso. Certo. E o caminho que eu achei, porque eu sempre gostei muito de esporte, desde muito jovem, moleca, brincava na tá. rua, mas era uma coisa muito informal. E aí chega um período da vida em que a gente se dedica aos estudos, trabalho, né? E essa parte aí fica um pouco mais esquecida, não tem como. E aí eu fui buscando esse caminho, eu fui retomando isso. Né? Então, eu ficava com essa angústia da questão do sobrepeso, eu tinha dificuldades com isso. E aí eu consegui achar esse ponto de equilíbrio. E aí vem o que a gente está propondo. Enquanto eu estava lutando com a comida, com a balança, não foi.
Tava Ai, esquecendo de Era uns sempre pilares. um arrasou. sofrimento, era sempre uma angústia. Porque eu tô só em um foco, É. que é o problema. Que é o que a gente chama dos pilares, né? Os nossos Show. 7 pilares. Então eu tava focando em um dos pilares, né? Às vezes 2, porque de vez em quando dava, era atividade física. Às vezes. Mas não tinha essa dedicação. Muitas vezes. Então, quando eu fui entender minhas questões emocionais, de Perfeito. relacionamento, espiritualidade, né? Que é tudo que a gente traz nesse projeto. Perfeito. Eu entendi e achei o caminho e isso se tornou leve. Então, eu parei de brigar com a balança. Eu entendi que um dia eu posso cometer um excesso e que tudo bem, no dia seguinte eu vou equilibrar isso. E que não é um crime, né? Quando você está muito focada na dieta, aquilo se torna um monstro, peso. né? Um peso, literalmente. Um peso, né? Você aí, que também passa por isso, também sente isso, que é um peso. Parece que você está carregando uma bola de ferro, não é? É isso. É uma coisa que a gente sente muito nesse momento. E culpa, né? E culpa. Culpa é algo que nos carrega nesse Se você momento está de daquele forma jeito, a culpa absurda. é sua, né? Mas deixa eu pegar um gancho seu aqui, voltando aqui pra você. Quando você fala assim, ó, eu tive que lidar com esses monstros, então você olhou para suas camadas profundas, Sim, tá? sim. Mas eu vou pegar um outro gancho aqui que você trouxe, que é olhar pro espiritual. Lembra a culpa que eu acabei de falar? Aham. Quantas vezes a gente joga a culpa em Deus? Deus não quis. Para, gente. Mas deixa eu te contar o segredo. Conta. Deus te dá livre-arbítrio, né? Ele te dá esse amiga, poder de não escolha emagreci porque sempre. Deus não queria. Sim. Para. Sua responsabilidade. Esse templo é sua responsabilidade. Vai, É a sua fala aí. moradia, a sua casa, né? É E- tua. E durante a minha carreira, né, em consultório, muitas vezes o paciente não chega diretamente com essa queixa relacionada ao Nunca vai peso, falar, né? Mas a gente entende que aquele peso tem uma história. E aí, quando a gente entende a história emocional daquele peso que você carrega, o peso vai embora. Cara, isso é fantástico. Me E arrepiei, é lindo isso é ver esse lindo. processo, né? Cara, Do isso é paciente- lindo, lindo, lindo. Eu tô arrepiada. Por que isso é lindo? Porque a gente vê isso. Eu vejo em mim, né? Porque eu sofro essa dor, essa Sim. briga com a balança em ad eterno. E aí, por isso, a minha decisão em dezembro foi algo... Claro que foi algo que me aconteceu. Uhum, que eu olho e falo assim, opa, Tá na hora de parar. vai dar ruim pra mim aqui, hein? Sim. Porque não é ali que eu quero chegar, não, hein? Sim. Vai dar ruim. E tá também muito ligado com a minha missão aqui. Então eu falei, se eu paro assim, e aí? Eu não consigo fazer mais nada. Uhum. E aí eu paro, inclusive, as minhas missões espirituais e missões de trabalho. E eu falei, não, eu não quero. E aí eu meio que fiz essa autoconsciência, essa autocrítica do... Que merda. E aí eu não vou conseguir dar conta de... Um outro exemplo dentro das minhas camadas, que foi por causa dessa coisa da velhice, eu não falava a minha idade. Do ano passado pra cá que eu conto a minha idade. Eu não contava. E as crianças brincam, eu tenho 2 filhos, né? Um de... Vem... Calma aí, que Duas crianças. Duas criancinhas. um de 16, eu tô achando que eu tenho 27. Acho. Eu acho que eu fiquei com essa sacanagem muito tempo. Não contando a minha idade pra não conferir nas deles. E aí eu, a partir do ano passado, verdade, ano passado, ano retrasado mais ou menos, eu comecei a fazer essa autoconsciência da velhice, que eu tava chegando aos 50. E aí aquilo me assustou muito. Mas olha só as minhas camadas, eu passei muitos anos depois dos 30 sem dizer a minha idade. Eu não dizia a minha idade. Porque ela me aproximava dos 50. E aí quando eu cheguei do ladinho dos 50, que eu acho que eu tenho 48, eu acho. Aí eu falei, que merda! O que eu construí? O que eu fiz? O que tá certo aqui comigo ou o que tá errado? Né? Como eu vou estar ali? Então, eu fiz essa autoconsciência. E aí, então, você fez essa decisão de olhar para você primeiro. Sim, E aí, como que você entra aí na terapia? Porque acho que você disse que não era psicóloga, né? Fiz formação de professores no ensino médio. Também sou professora. E a gente tem contato com a psicologia nesse Certo. período. Eu fiquei apaixonada, encantada por ela. E aí, na época, era muito difícil, porque era todo um processo, né? Prestar vestibular, tinha que trabalhar. Então, o caminho mais próximo que eu achei foi a pedagogia. Porque eu já gostava de dar aula. Tava ali dentro. E com foco na psicologia. Eu fiz intencionalmente a pedagogia para ir para psicologia. E aí eu terminei o curso de pedagogia.
Ainda não deu, eu passei num concurso público, ainda não dava para cursar psicologia, eu fui fazer psicopedagogia. A psicologia nesse momento aí tá o quê? Mais cara, né? Pelo que era- Financeiramente eu não tinha como arcar com médico, isso. né? O psicólogo Não, Na área de não. saúde, É da área mas da não saúde. Mas chega era a saúde. ser. Tá. Então, dentro financeiramente, né, ficaria mais viável a pedagogia. Aí E tu vai pra eu- psicopedagogia. Aí eu fui fazer uma pós em psicopedagogia. Show. E eu já estava concursada, então deu para equilibrar ali. Certo. E aí eu fiz um pezinho de meia durante um período, e aí fui Boa. cursar psicologia depois. E Ó, viu, depois gente? disso... Meta clara e objetiva. Ela sabia onde ela queria estar daí a 5 anos. Sabia, Arrasou. tinha muito claro, assim, que a Que psicologia lindo. era o meu caminho. Legal. E aí depois eu fui fazer neurociência, né, para Perfeito, entender perfeito. de fato esse processo mental. Que como aí o a gente cérebro vai funciona. conhecendo, isso aí, que aí a gente vai conhecendo as camadas mais profundas, É né? isso. Isso é muito gostoso. Porque dentro da neuro, o que eu mais sou apaixonada é tu entender como é que esse troço aqui funciona, gente. E é lindo, né? Cara, é muito complicado, maneiro. É lindo e complicado, personalizado, né? porque cada um funciona Não de um é? jeito. Ou seja, a máquina tá ali, mas cada um vai funcionar de uma maneira, É né? isso. Cara, isso é muito fantástico. Eu fico apaixonada. Cada hora que eu fico pensando em como é que as nossas caixinhas vão guardando e abrem, armazenando as informações, que aí voltamos ao que ela falou sobre olhar esse paciente como um todo, tá cheio de caixinha Cheio ali de que caixinha tá aberta. dando ruim. É. E aí tu vem lá e fala, ó, você precisa emagrecer 20 quilos. Pum! Não vou conseguir. Não. Qual é o meu histórico da família? É isso. Não, essa doutora é maluca. Já me sabotei, porque eu peguei a minha caixinha, Aham. abri ela e falei, Não vai dar. não vai dar não. É uma história de uma vida inteira, né? Então, se você era, por exemplo, a criança gordinha, Perfeito. como é que a criança gordinha se vê magra? Se Gente, ela deixa- é reconhecida como a gordinha. Deixa eu pegar esse gancho da criança gordinha, que criança é ruim, gente. Criança é brava. É, gente, criança é ruim, criança é ruim. Gente, eu fui pegar as fotos da infância. O período que eu sou a criança gordinha é aí dos 10 anos em diante. Mas antes disso, não. Só que eu sempre tive corpo, porque a minha estrutura corporal é do quadril mais largo. Então, a minha estrutura corporal, meu biotipo corporal é o da minha mãe. Aham. E aí, a minha irmã é isso. E a minha prima é isso. Aí, elas cresceram me chamando de gorda. Mesmo não sendo. Mesmo não sendo. Aí, a fase que eu assumo o papel que elas me dão é aí dos 9 aos 12, 13 anos. Dos 13 em diante, eu pego o corpão. Aham. Que aí eu sou uma adolescente que eu tenho corpão, porque eu tenho quadril, porque eu sou aqui em cima menor. E aí elas pegam a mesma informação e faz a adolescente aqui, que eu olho as fotos. Gente, eu tava linda. E elas me chamando de gorda. Qual é a minha camada? Eu tô sempre gorda. Sim. Entende? E aí, que interessante isso. E aí, quantas pessoas aí, você que está ouvindo agora, também pode passar por essa informação. Olha o que ela disse. Lá naquela fase da infância, você guardou essas informações nas caixinhas. Aham. E aí, naquela minha caixinha, eu sempre tenho a informação de que eu sou gorda. E aí, quando eu fui olhar as fotos, eu falei, cara, que maldade. Como assim? E aí, hoje, eu tenho uma adolescente de 16 anos que ela tem exatamente o biotipo corporal que eu tinha. E aí, quando eu olho pra ela, eu falo assim, ai, eu já fui assim. Eu já pensei um dia. E aí, naquela fase, me chamavam de gorda. Mas porque quem era o meio que eu vivia era a minha irmã e a Que minha era- prima. Mas elas eram muito isso, magras. muito. Não era um parâmetro pra você. Elas eram muito magrinhas. E aí, eu venho de família de artista circense. Olha. Eu sou nascida e criada em circo. Então, essa fase qual é? Eu sou a bailarina do mágico. Meu pai era mágico. Então, eu sou um mulherão. Eu sou a que chama atenção. Eu sou a que tá ali de maiô, de biquíni, de shortinho, chamando muita atenção. Então, o que elas faziam? Não chamavam. E aí, que olha aí. curioso. Então, qual é a informação que elas me dão? Ah, você é muito gorda. Ou então você é muito lerda, porque você não aguenta fazer os números Você cansa. circense que eu precisava de mais força. Como eu fazia todos eles do baixo, né? A gente chama de fazer os números de circo, que são de baixo, terra mesmo, ou os de altura. E eu não aguentava fazer os de altura.
Mas, na verdade, era o medo da altura, não era o medo da força. Entendi. Só que elas colocavam na minha cabeça que era assim. Então, olha aí. É isso, né? Então, quanta coisa que você também pode estar vivendo de informações que te entregaram. Eu falo que é o presentinho. Você pega o presente, agarra ele e carrega por E resto da olha que vida. curioso, né? Numa fala você acessou tanta coisa da tanta sua informação, história. Você imagina o que a gente não toma consciência Boa. de que está lá atrás. Perfeito. Né? Então, já tive histórias de pacientes que foram acessar algo relacionado a algum trauma 2 anos depois de estar em terapia. Né? Então, o quanto isso é necessário. A gente fala isso né? muito na constelação, porque é isso, né? Eu trago essas informações desse meu passado, ou do meu ancestral mais próximo, que seria pai, mãe, a gente vai trazer essa informação. Então, ou seja, é o que você acabou de falar, uma fala. E claro que eu fiz essa construção toda Claro. por causa da terapia. Eu Sim, fui lá está fazer claro pra terapias você, para eu né? poder Aham. entender. Opa, aqui está minha caixinha errada. Preciso arrumar essa caixinha aqui. Sim, Lu, tem uma questão também da caixinha que você falou. A minha avó foi diabética. A pessoa já vem com aquela história assim, minha família é toda diabética, eu vou ser diabética. Minha família toda Tu tem acha que eu não obesidade, quis? É quase que eu bíblico, vou- né? É, O jugo hereditário, bíblico. né? Isso. Mas a gente tem uma fala na medicina do estilo de vida que a genética é a arma. Nosso Boa. hábito aperta o gatilho. Ou seja, Perfeito, se você perfeito, pode amiga, ter a perfeito. genética, mas em algum momento, se você tem um Perfeito, estilo de vida maravilhosa, saudável, tenta ao menos, né? Perfeito. Você provavelmente Então você é o não vai momento que eu tomo a desenvolver, decisão de fazer da minha geração para frente Isso. a mudança. Isso. Na constelação familiar a gente fala isso, Isso. que daqui para frente pode ser diferente. Uhum. Não Eu precisa sou ser a mesma responsável coisa. por Eu isso. sou responsável por É. isso. Eu tomo a decisão disso. Sim. No histórico da minha família tem essa coisa do engordar, tem a coisa da mulher que é a Mulher Maravilha. Eu tenho esse histórico total. Todas as mulheres da minha família são as superpoderosas, são as Mulher Maravilha, que vai lá, Olha. que passa por cima de tudo, de você mesma, não toma a sua vida para você sendo dona de si, porque ela precisa ser a mulher guerreira, ela precisa ser a que constrói tudo, ela precisa ser a que levanta o tempo todo. Ok, não tem problema nisso, desde que você não fira o seu feminino. E aí todas as mulheres da minha família, todas, têm um masculino alto porque elas feriram o feminino dela. E eu tomo a decisão de cuidar do meu feminino, de olhar para mim. Então eu conto isso para minha filha de 16, eu digo assim, olha filha, tem esse caminho aqui que é um padrão da família, Isso. né? Tuas tias, avó, todas elas fazem esse padrão. Mas tem esse daqui também, aí você pode fazer as suas escolhas. A diferença é que eu tomo a minha decisão de mudar o meu padrão. Se você não quiser, a escolha também é sua. Tem opções. Não é uma herança. Né? Tem opções na herança. Pronto, gente, já temos que acabar o podcast aqui. Tem opções. Entendeu o recado? Não entendeu? Volta o vídeo e escuta. Ela acabou de ensinar isso. Então, a sua vida também muda a partir disso. Em que fase dessa aí tu olha e fala assim, aqui eu sou dona de mim? A psicologia, eu costumo dizer que não é um curso qualquer, né? Quem entra para psicologia, não tem como você não mergulhar naquilo e sair diferente. Não tem mesmo. Não tem, verdade. não tem. Então, hoje eu entendo que eu fiz a psicologia na fase em que eu estava madura para fazer a psicologia. Que Né? delícia! Porque talvez se eu fizesse Então, um tempo tu atrás... percebeu que ali tu ficou dona da sua própria Sim. história. Porque tu percebeu que era o Porque eu fui momento me construindo, certo. né? Enquanto a gente está Adoro fazendo a isso. psicologia, a gente também faz terapia Sim, junto, sim, sim, né? sim, E vai sim. se descobrindo. Para salvar o outro tem que saber se salvar. Então, eu ok. fui me conhecendo e foi nesse processo. Adoro. Então, essa fase é que você mais sentiu dona de si. Foi. A psicologia, por ter sido Quando o pega meu o diploma, foco, me conta. foi, e assim, era um curso suado, né? Porque eu já estava numa outra fase, eu já estava trabalhando, já tinha outras tinha responsabilidades, ainda não. Ah, Mas tinha outras responsabilidades que eu tinha que dar conta. E eu dava um jeito de estudar aquilo com tanta gana. Eu ia de delícia. trem, eu estudava no trem, Ai, que chegava 1 da delícia. manhã Mas eu fiz sedenta. cara, então quando pegou esse diploma, como é que foi? Me Foi conta, a eu tô toda glória. arrepiada. Foi a glória, assim. Foi realmente... Tipo assim, eu vou dou pegar. conta. Tipo assim, eu vou pegar o diploma. Aí eu tô conjecturando aqui, tá? Aí a família fala assim: eu não posso. Eu falei assim: Não tem problema, eu vou sozinha. amor! É meu. Amor! Quer ir? Que bom. Não vai? Dana-se!
Mas Eu foi acho isso. que Acho é- que usando o seu podcast foi ali que eu me senti dona de mim, né? Porque foi Adoro. isso. Eu projetei Perfeito. e realizei. E fiz todo o processo desse caminho. Eu curti cada etapa do processo. Muito então, legal. Então foi isso. E seja com sacrifício ou não, porque você não olhou para a ponta do iceberg como um sacrifício, Sim. mas como a realização daquele desejo e o seu Era sonho. isso. Que lindo. Era isso. Arrasou, viu? Dona de si, é assim. E você, me conta, que momento você muda a sua história e fala assim, eu quero, porque ó, já contou pra gente aqui que fez uma informação internacional, mas ó, isso é uma decisão séria também. Também. Que tem um preço alto. Tem um E aí, preço como é que foi alto. isso? Assim, diferente da Carol, né? Eu tive toda uma estrutura para estudar. Eu sempre, desde criança, já tinha na minha Show. cabeça que eu ia ser médica, mas Ah, que é eu queria mesmo? Que casar e queria ter bonitinho. filhos e queria ter uma família. E que é uma coisa meio complicada, né? Você Como ser médica e ter família ao mesmo tempo. gerenciar isso. E aí, mas eu sempre tive uma estrutura boa. Minha mãe sempre me ajudou muito, sempre me apoiou. Então, eu digo que eu nunca me preocupei assim, vou deixar o bebê em casa. Eu não precisava ligar pra saber como é que o bebê tava, porque minha mãe estava, entendeu? Eu tinha Ok. toda uma estrutura. E sempre amei muito estudar. E eu tinha também na cabeça assim, nada vai me atrapalhar. Eu fiz mestrado, eu tava grávida do meu primeiro filho. Olha, e mestrado é Entendeu? Eu fiz pedreira. mestrado, eu tava grávida do meu primeiro filho. Consegui levar. Nada nunca me atrapalhou a chegar no meu Show. objetivo. Mas durante os anos de medicina, a gente vai se esgotando um pouco, né? Que a gente vê essa medicina, assim, muito voltada pra doença. E aquilo ali começou a me incomodar. Então teve um comichão ali que te teve um incomodou. comichão ali que me incomodou. Adoro. E aí eu fui, Tipo, cara, aquela criança eu que falei, queria eu ser não médica quero. não era pra isso. eu não quero mais tratar doença. É justamente isso. Por que que Adoro. eu estudo tanto, vinha aquele incômodo? Eu me dedico tanto, eu estudo tanto e eu não consigo ajudar o paciente Perfeito. a perder peso, a controlar a glicose. Por quê? Se eu sei tanta teoria, né? Eu tenho que procurar uma saída. Tem que ter alguma Eu coisa tinha ali, que ter algum uma botão ali saída. que tem que Isso. apertar. E aí, um belo dia passando no Instagram, Ah. eu vi um curso Médicos na Cozinha. Ih, já gostei do tema. Ué, é um conjunto de médicos que vai cozinhar? Meu filho tinha se formado no final do ano, era só pra médico. Falei, vamos, Léo, que ele gosta de cozinhar, vamos. Chamei uma amiga minha que gosta de cozinhar e é médica mesmo. Só que não era nada daquilo que a gente pensou. Adorei, gente. A medicina culinária é uma especialidade lá fora também. Certo. Porque as pessoas, o médico pouco sabe, a faculdade nada aprende sobre orientar. A gente não tá tendo a função do nutricionista, não é isso. Não, ok. A ok. gente tem que orientar como é que é se alimentar bem. Só que pra gente orientar, a gente tem que saber. E foi nesse curso que eu conheci a medicina do estilo de vida e me apaixonei. Que eu vi que tinha um caminho na Amei. medicina, Amei. que na verdade a medicina do estilo de vida não é só pra médico, tá? Pra qualquer profissional Tá. da área da saúde. E eu falei, tá aí, eu vou atrás disso. E aí, perguntando por uma colega que deu aula do Médicos na Cozinha, eu falei assim, me orienta um livro pra eu estudar sobre mudança de Aham. comportamento. Ela, André, tem esse, mas eu vou te indicar um curso. E aí foi na época da pandemia, e o curso é em São Paulo, e o curso foi online. Eu falei, então é agora. É agora, adoro. É agora Olha que eu vou isso. fazer esse curso. E aí eu fiz o curso, né, de coach de saúde e bem-estar. E acho que esse curso que mudou minha vida Perfeito. profissional e pessoal. Ali Acho que a então sente pessoa- dona de si. Acho que a pessoa sai transformada dali. Porque a gente, Arrasou. como a Carol falou da psicologia, a gente no coach passa pelo processo também, entendeu? Sim. Então a gente sai transformado. E foi dali que eu mudei Então ali tu pegou a vida e falou, Isso. é minha. desse Dona jeito. de E si. agora eu posso fazer com pacientes que eu sempre quis, entendeu? Mas olha que legal, você trouxe, né, da sua fala. Precisou se incomodar. Precisou. Porque você podia estar continuando ganhando o seu dinheiro dentro da sua função profissional, que você não está fazendo nada de errado, porém tinha um comichão ali que estava te incomodando, que você queria entregar mais. Isso. Tem alguma coisa que não me contaram, é mais ou menos isso? Isso, é assim mesmo. O que eu posso fazer a mais que eu não tô conseguindo Posso fazer? que Não é tão me possível. ensinando aqui. Eu não posso achar que seja normal eu só passar remédio, entendeu? Boa, Só aumentar a boa. dose de medicamento. Tem alguma coisa que foi a medicina do estilo Eu de sempre vida. falo isso quando a pessoa vai buscar terapia, né? Eu falo assim, olha, tem os profissionais adequados para cada fase que você vai estar. Então, se chega num determinado momento da sua história emocional que você não controla mais, não tem jeito, você precisa ir para o psiquiatra. É. E aí,
Só que aí, sabe onde mora o perigo? Você vai lá pro psiquiatra e acha assim, eu só durmo quando eu tomo remédio. Para, amiga, pelo amor de Deus. Você está contando para sua caixinha lá do seu HD, que é do seu inconsciente, que você só funciona dessa maneira. Isso não é verdade. Esse profissional, ele deu o remédio para você para estimular, para meio que enganar o cérebro, para você ter forças para poder sair daquele buraco que você se Tomar a enfiou. decisão de mudar, né? Perfeito. Por isso que o profissional psiquiatra não trabalha sozinho, é com um psicólogo. Sim. Para te ajudar a achar esse caminho, para você sair desse buraco. Não é sozinho. Então, quando você conta para você que você só dorme com remédio, é mentira. Você sempre dormiu. Para pensar nisso. Você sempre dormiu. Porque agora você só dorme, você toma remédio. Porque você contou isso para você. E quantas vezes essa pessoa chega no consultório e fala, eu vim aqui porque é o meu último recurso. Eu não sei mais o que fazer. Nossa. Quando em contrapartida deveria ter sido o primeiro. Sobre isso. É. Deveria ter sido o primeiro, porque isso aqui é muito inteligente. Deus, na sua infinita sabedoria, criou isso aqui muito conectado, muito direitinho, sabe? Muito um costurado com o outro. Então, isso aqui avisa, fala para você. Ele te avisa, ih, gente, deu uma tendinite, ih, deu uma dor no estômago, ih, tá com uma dor de cabeça, ih, minha boca tá ruim. Tá te avisando. E você faz a maluca, né? É assim? Né, doutora? É desse jeito. Pra emagrecer, a gente desse faz a jeito. maluca. E a pessoa, foi aquilo que eu falei, não é comer e atividade física. A gente tem diversos pilares. Outro dia a gente falou da saúde financeira. Aí as pessoas, nunca pensei que minha saúde financeira pudesse impactar meu peso. Claro que impacta. Pode, você tá estressada com o seu trabalho, que você não tem uma conta pra pagar, que você não vai no chocolatinho pra se acalmar. De ansiedade que se transforma numa compulsão. Que era só a pontinha do iceberg. Pois é. Isso. Perfeito. E dentro do pilar aí espiritual, o que vocês entregam? Porque, e conta os pilares, né? Peraí, antes disso, conta aqui quais são os 7 pilares. Bom, antes dos 7 pilares, contar como nos unimos. Como isso aconteceu, né? Que foi totalmente. Porque assim, ó, se tornaram donas de si. Aí as donas de si o quê? Se encontraram. É assim que aí funciona. agora ninguém se Até agosto do ano passado, né, Carol, a gente nem se conhecia, nem gente, sabia que quem era uma delícia. outra. É assim né? que se vai. E aí né? a gente Conta. talvez deva mencionar isso, a questão de um pilar, né? A espiritualidade. Perfeito. Porque, concordo de alguma em gênero, forma, número e grau. independente do que você acredita... Ah, eu não acredito, né? então, amor, o problema é seu. E aí a gente não tá falando de religião. Sim. Deus, seja lá o que você queira chamar, Perfeito. né? Aí essa energia, ela une propósitos, né? Perfeito. Então nós nos conhecemos em um espaço onde Porque fomos a dar vibração palestras. que você tá é a vibração que ela tá. É. Então o universo vai fazer assim, preciso fazer essas duas se encontrarem. Foi isso. Nós fomos convidadas para dar separadamente, não nos conhecíamos. Não se conhecia. Não. Ah. Mas era na semana da nutricionista. Ah. Eu fui falar sobre Gente, uma psicóloga e uma endócrina. Foi falar sobre nutrição. E aí? Eu fui falar sobre autoestima, autoimagem e propósito. E a E eu fui Andréia... falar sobre os tratamentos medicamentosos os mais novos, né? Os injetáveis para obesidade. Tá. E ali a gente gostou muito do que uma falou, Ouviu a da outra. Prestei atenção, E a palestra Andréia- boa. A Andréia me convidou, falou, Carol, eu tenho um projeto que eu já fiz aqui, deu certo, mas eu sinto que precisa aí de mais um braço, de uma psicóloga. Legal. E aí fomos E aí, o conversando. negócio que era pra ser assim, né, Carol? Menina, E agora tá qual o lindo. tamanho que tá, Ah, gente? tá lindo. Tá maravilhoso. Tá o tamanho do nosso sonho. É o tamanho do nosso sonho, justamente. Adoro isso, gente. E aí coisa surgiu o linda. Projeto Eu. O Projeto Eu foi uma... Fala aqui pra essa câmera. Uma Projeto, parceria. eu já adorei o nome, tá? Olha o nome, Projeto Eu. Porque aqui é dona de si, né? Isso. Então, quando tu me contou isso, gente, esse casamento ficou perfeito. Falei, Ficou. Vai lá no podcast contar essa história, porque eu já me apaixonei. Vai, fala aí. E aí, Andréia, vai. O Projeto Eu foi um projeto pensado para mulheres entre 35 e 55 anos, que a gente entende... Tô dentro. Que a gente entende que são aquelas mulheres, assim, com várias funções durante o dia, né? Ela é mãe. Errei até a ordem, né? Porque ela é lá no final. Ela é lá no É. final. Ela é Boa, mãe, boa. ela é esposa, ela é namorada, ela é filha, ela é profissional e ela é ela. Lá no final. Se lembrar que tem... Se Se sobrar lembrar que energia, tem, né? Se Pra lembrar ela e tempo pra ela. lembrar
lembrar que ela é. Vai fazer Então, o skincare. então foi pensado para essas mulheres para ajudá-las a mudar o pensamento dela em relação ao corpo dela e ao tratamento da obesidade, ao emagrecimento. Show. E aí, nessa conversa, a gente foi entendendo que, dentro da minha prática clínica e da prática da Andréia, a gente foi entendendo o que é necessário. Vamos estruturar isso aqui. Perfeito. E aí, nós pensamos nos 7 pilares, né? Então, espiritualidade. O que significa isso? A espiritualidade, ela te dá essa calma, né? Essa conexão com algo para além de você. Boa. Independente do que você nomeie. Boa. Mas é necessário. Então, a gente pode atribuir isso também à prática meditativa, né? Sim, A você sim. se conectar com algo para fora de Até porque você, a mas que te fé- ajuda a se conectar com você. Até porque a fé é que te move a isso, né? Na hora que tá tudo ruim, que eu tô olhando lá, meu Deus, eu tô acima do peso, não consigo mais fazer o que eu gostava, não consigo mais dar uma caminhada, não consigo brincar com a criança. Você tem que ter fé, meu amor, pra conseguir levantar daí. E aí, esses 7 pilares, nós criamos, de fato, uma ordem para eles. Perfeito, Né? Porque a ordem é importante. perfeito. Então, espiritualidade Primeiríssimo. Primeiríssimo. Adorei, É a gente. base, né? Amei. é a base. É a base. Saúde Super concordo. emocional, saúde física, Boa. alimentação, relacionamentos, saúde financeira, né? Na verdade, a saúde financeira a gente botou lá por último, Isso. né? Relacionamento, depois de relacionamento. Me ajuda aí, Andréia. Lembra aí? Vida profissional, que Isso, também é um dos gerenciamento lados de- profissional, profissional. saúde financeira, foram os 7? Volta aí. Vamos voltar. Espiritualidade. Espiritualidade, saúde física, saúde mental, emocional, saúde emocional, alimentação, relacionamento, Profissional. física, profissional e Financeiro. financeiro. Financeiro, Foi, 7. é isso. Foi 7. É isso. E adorei o fato de vocês terem pensado nesse pilar primeiríssimo da fé, né? Que qualquer coisa que você acredite, tá? A gente não tá falando de religião, a gente tá de falando forma alguma. de espiritualidade. O que você acredita. Eu bato muito nisso. Eu sou sacerdotisa do Sagrado Feminino, então eu bato muito nisso. Porque ele, na verdade, é uma filosofia de vida, ele não é uma religião. Então, é o que você acredita para te movimentar, a fazer com que você tenha a força de se levantar da onde você está e caminhar e seguir adiante. Porque a gente está falando aqui, a gente sabe que não é fácil sozinha. Por isso você está aqui assistindo esse podcast. Porque você está ouvindo profissionais capacitadas que vão te ajudar a fazer esse movimento. E sozinha dá, não é possível, não é impossível não, mas demora mais. Demora. Né? Muito mais. Demora e às vezes fica capenga ali Capenga. em alguma área. Tá? Né? Às Então, vezes por vai. isso, você precisa da ajuda de um outro profissional que tenha a capacidade de lhe ajudar, tá? Já fica aí a dica, presta atenção. Isso é muito importante, porque você vê que todos esses movimentos ser dona de si é esse movimento de autoconsciência do que eu quero. Só que percebe que na fala de vocês foi assim, ó, eu já sabia o que eu queria. É. E é isso que faz se tornar dona de si. Então, dona da sua história, dona da sua vida, é você saber o que você quer e aonde você quer chegar. E o que você não quer. Boa. Isso é Porque a gente tem que ter clareza, né? muito claro que a gente não quer também. Né? Porque aí eu vou na minha meta, no meu objetivo, e os meios do caminho que vem me agradando, atravessar. atraindo e estimulando. Não, quero você agora não. eu não quero Mete mais o não. pé daqui. Desse jeito. Não vem desviar meu caminho não, hein? Aí ficam botando culpa lá no diabo, tadinho. Ele tem nada a ver com isso, é E você que assim, toma o a decisão de importante escolha. da espiritualidade é que independente se você é ateu, Sim. né? A espiritualidade ela está associada à fé. E o que é a fé? É depositar a crença em algo que eu não vejo. Adoro. Né? Firme fundamento É. das coisas que não se É veem, isso. mas crer. Adoro, E gente. a gente precisa crer em alguma Perfeito. coisa, mesmo sendo ateu, mesmo não tendo uma Perfeito. religião. Você Perfeito. deposita a crença, né, no sentido de acreditar Acreditar. em algo. Boa. Então, é isso o nosso objetivo, trazendo a Perfeito. espiritualidade. E batendo, assim, eu acho que pegando essa linha muito bonita que vocês trouxeram se eu não acredito, se eu não tenho fé, e acredito que eu posso mudar a minha história, de que eu posso transformar como eu estou aqui agora, com a máquina toda capenga,
cara, eu não vou andar. É isso. Firme isso. fundamento das coisas que não se vê. Eu não estou me vendo magra, mas eu acredito que eu vou estar com uma saúde mais saudável, melhor, para que eu consiga realizar os meus desejos e sonhos que estão aqui planejados por mim. Perfeito. E o objetivo, Gente, Lu, perfeito. não é nem se ver magra, né? Porque Não acho que a gente tem que não tirar isso é. também da Você viu cabeça, que do se que ver. eu falei, mas eu logo complementei do ser Do saudável. se ver, é isso, do se ver magra. Às vezes as pessoas gostar têm da muito casa essa, que eu habito, né? elas têm muito essa ilusão do Boa. peso normal. Tem que chegar que é a meu peso peso. normal, Gente, o que é peso gente? normal? Para. Não é? Acho que você tem que perder peso pra te deixar saudável, ponto. Você vê que eu falei porque é o meu inconsciente. Isso, é justamente isso. Aí eu corrigi aqui no meio do caminho, gente. Vocês viram? Aí eu falei pra ser saudável. É isso. Aí primeiro eu falei do meu inconsciente. Mas é assim, gente. Eu sou esse construto todo. E aí, por isso que eu preciso de um projeto desse. Adorei. Projeto Eu. Tá aqui as redes sociais delas. Segue, acompanha, que vocês não vão se arrepender. Acreditem em mim. Então, olha, gente, que coisa linda. Assim, quando a gente conversou, né, que a gente bateu um papo para falar sobre o projeto, eu amei. Uma das coisas que eu amo dentro do projeto Elas Donas de Si aqui nesse podcast é porque, graças a Deus, graças, eu só tenho gente boa na minha mesa. Que delícia. E aí, de novo, a energia que eu vibro de entrega, eu só tenho pessoas que sentam aqui e entregam o mesmo objetivo, que é transformar a sua vida para poder transformar a vida do outro. Cara, isso é muito fantástico. Que delícia, gente. Adorei. Que Gostou bom, do bate-papo? Muito legal. Morreram? Não, Alguém morreu? Não, Tô viva! gente. É igual a primeira live que a gente quase morreu, né? E agora... Estamos nessa descoberta Quase aí. chamando a psicóloga para psicóloga. vendo? Sofrendo. Mas a gente tá se adaptando a essa nova vida, né, Estamos Carol? nos saindo bem. Adorei, gente. Você gostou? Eu também amei. Então, olha só. Aqui, na minha casa, como minha avó ensinou, a gente não dá conselho, né? Se fosse mais, a gente cobrava, né? A gente não dá conselho, a gente dá dica. Então, agora, para essa câmera do meio aqui, uma de cada vez. Não briga, porque agora já estão intimidade aqui. Com a ó. câmera, né? Já estão Já. tudo feliz com a câmera, tudo íntima. Uma de cada vez. Eu quero que você dê uma dica aqui para essa mulher que está te ouvindo. O que é que você pode fazer para se tornar dona de si? Olha o nome do projeto delas, Projeto Eu, para se tornar, dona da sua história, ser um eu aqui cheio de autoridade. Então, conta aí para elas qual é a dica que você daria para essa mulher se tornar dona de si. Nessa câmera aqui. A dica que eu daria é: preste atenção em você. Veja as suas necessidades. Olhe para cada pilar da sua vida. Porque não é só um pilar que vai te deixar doente, não é só um pilar que vai te deixar saudável. É um conjunto de coisas. Não deu conta sozinha? Peça ajuda. Gente, terminei aqui. Pede ajuda. Prestou atenção? Adorei, gente. Arrasou, amiga. Concordo plenamente. Porque muitas vezes você fica aí, rodando, porque não pede ajuda. Boa dica. Vai. Bom, o conselho que eu dou... Conselho não quer que a gente dá conselho. Minha avó ensinou. É Minha como avó é que ensinou. A dica, É a dica. dica, gente. A dica que eu dou é a nossa construção mesmo do projeto, que é você conseguir construir a sua vida com equilíbrio Arrasou. e sem julgamentos. Pare de se julgar tanto. Acredite que você é capaz. Tenha essa rede de apoio para te ensinar a olhar para você e segue em frente. Dá certo. Dá certo. Dá Adorei, certo. gente. Obrigada, Lu. Muito obrigada, Lu. Gratidão. Por ter adorei. aberto, né, a sua casa, porque Sim, nosso adorei. trabalho é a nossa É, casa. a nossa casa. Foi um prazer. Gente, eu amei. Foi um bate-papo gostoso. Foi. Muito bom. Então, viu? Gostou? Te espero no nosso próximo encontro. Elas Donas de Si. Tchau. Tchau, tchau.